E você? Eu sou a Fabi. Dezembro está finalmente terminando. 2016 foi um ano que, olha, parece que foram uns 4 anos num ano só, de tanta coisa que aconteceu. Foi um ano de dificuldade financeira, muita gente desempregada, dinheiro cada vez mais curto, muitas tragédias. E não só no mundo, acredito que na vida de cada um, todo mundo tenha passado por momentos de dor e momentos de prazer. E aí, finalzinho de ano, não tem como a gente não ficar meio nostálgico e parar para refletir de repente sobre tudo o que aconteceu durante o ano. Eu tenho uma mania de pegar o meu Instagram e ficar rolando as páginas e ver todas as fotos que eu postei, porque querendo ou não, eu acabo relembrando de muitas coisas que eu vivi que de repente acabam passando despercebido no momento de reflexão mais aprofundada. E aí, eu acho que a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Então, eu tava até comentando com a minha mãe há umas semanas atrás que 2016 definitivamente foi o meu pior ano e ao mesmo tempo o meu melhor ano. E aí, provavelmente você não tá entendendo patavinas do que eu tô dizendo. Então, o resumo da ópera é o seguinte: eu perdi o meu pai na virada do ano. Eu tava viajando, eu tava em Punta del Este, e nesse período que eu fui viajar, o meu pai, que já vinha com várias patologias, ele passou 2016 mais tempo internado do que em casa. Porém, quando eu vi o meu pai logo antes de viajar, ele tava gripado. A gente tinha levado ele no médico naquela semana e o médico falou: não é nada, ele só tá gripado. Então, tá bom, vi meu pai depois do Natal e comentei com ele que eu ia viajar no Ano Novo, mas que assim que eu voltasse eu iria direto visitá-lo. E aí, fui para Montevidéu, Buenos Aires e Punta del Este passar mais ou menos aí 10 dias. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu tava viajando, o meu pai piorou, foi levado para o hospital, mas ninguém me falou nada porque eu tava viajando e ninguém queria me preocupar. E aí, eu passei a virada de ano, que foi assim. E aí, no dia 1º de janeiro, a esposa dele me mandou mensagem no WhatsApp dizendo que ele tava bem mal e tava no hospital. E aí, ela perguntou quando eu ia voltar, e eu falei: vou voltar no dia 4. Ela falou: não dá pra você vir antes? Talvez ele não consiga te esperar. Então, eu, muito preocupada, mandei uma mensagem pra minha mãe e falei: mãe, o meu pai tá doente, meu pai tá no hospital, só que não estão me dando informação direito o que ele tem. Por favor, vai lá ver pra mim. E a minha mãe foi. E eu, em Punta del Este, no dia 1º de janeiro, corre pro aeroporto, corre pra rodoviária, tentar arrumar uma forma de voltar pro Brasil. Sem chances. Não tinha, tudo lotado. Como a minha passagem já estava pro dia 4, ficou pro dia 4 mesmo. E aí, nesse meio tempo que a minha mãe foi o tempo que eu tava procurando passagem no aeroporto e na rodoviária para voltar pro Brasil. E quando eu voltei pro hostel, minha mãe tinha deixado uma mensagem dizendo que o meu pai havia falecido de manhã. E aí, o que aconteceu nos próximos 3 dias, eu não me lembro muito bem. Eu tenho alguns flashes da viagem, eu vejo fotos, mas não sei detalhes. E aí, eu não pude me despedir do meu pai. E aí, o meu pai foi velado e cremado. Nessa época, eu fui obrigada a pensar numa frase que já é muito comum, que é o seguinte: tome cuidado com o que você pede, que você pode receber. E é verdade. Eu lembro que muitas vezes eu confessei pro meu namorado que eu não queria ver meu pai morrer. Eu não queria ver meu pai morto. E eu não vi. E aí tem muita gente que fala: nossa, mas você gostaria de ter se despedido dele? Não dessa forma. Então, apesar de que muita gente vai me achar cruel ou sem sentimentos, eu prefiro lembrar do meu pai da última vez que eu vi. Ele estava sorrindo,
que eu fui falar com ele no Natal, levar o presente dele, então eu fico, de certa forma, até feliz, porque eu não queria ter a imagem do meu pai morto. Eu espero que vocês respeitem isso. Mas aí, o que aconteceu foi que eu sou uma pessoa que, com o estudo do budismo, eu entendi que o meu estado de vida latente é o estado de inferno. E aí, se você não sabe do que eu tô falando, eu vou colocar aqui explicando a visão do budismo sobre os 10 estados de vida. E aí vocês vão entender um pouquinho. E aí, um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal foi sobre neuroses, fobias e ansiedades, onde eu conto sobre o meu problema de transtorno de ansiedade. E aí, o que aconteceu? Isso foi num dia que eu tava saco cheio de sofrer disso. E aí eu acabei gravando esse desabafo, várias pessoas escreveram o caso delas, mas aí, com a perda do meu pai, eu me vi obrigada a amadurecer. Então eu tive que amadurecer na marra, porque eu não era mais a garotinha do papai. Nós somos uma família bem pequena, então agora somos apenas minha mãe e eu. E eu, que já sou naturalmente neurótica, acabei ficando neurótica também com as pessoas que me rodeiam. Então, minha mãe vai viajar, eu fico desesperada pra saber se ela chegou, porque toda vez que ela sai, eu fico com medo dela não chegar. Ou meu namorado vai pegar o metrô, eu tenho medo dele ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Isso me deixa louca. E aí, o que aconteceu foi que nesse primeiro pedaço do ano, assim, mais ou menos, primeiro semestre quase, eu me afastei completamente do budismo e a minha vida só afundou. Eu fiquei mais deprimida do que nunca, as minhas crises de ansiedade aumentaram e foi na época que eu gravei esse vídeo. E aí, por que o meu melhor ano? Esse primeiro semestre foi muito difícil pra mim, ainda não é muito fácil, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente se informe sobre vida, morte, as versões de diversas crenças, a gente sempre sente saudade, a gente sempre quer que as pessoas que a gente ama fiquem sempre com a gente. Mas com a compreensão sobre todo esse fenômeno faz com que o nosso sofrimento seja pelo menos amenizado, e foi isso que aconteceu comigo a partir do momento que eu gravei o primeiro vídeo sobre o budismo aqui do canal, que hoje já tá com mais de 20 mil visualizações, e eu tava começando a voltar para as reuniões do budismo, e aí eu resolvi fazer esse vídeo e a aceitação dele foi muito grande e as pessoas começaram a me perguntar coisas, o que fez com que eu me estimulasse mais a estudar e a me aprimorar e com isso batalhar em prol da minha revolução humana. Desde que o canal tem abordado o tema do budismo também, eu, Fabiola, me sinto muito melhor com relação a todas as minhas crises, todos os meus problemas, com relação à minha postura diante das adversidades. E eu até estava comentando com a minha mãe que esse ano, acho que foi o ano que eu mais amadureci na vida. Por isso que eu falo que da mesma forma que foi o meu pior ano, porque eu perdi o meu pai e eu sempre fui mais ligada, por ser menina, eu sempre fui mais chegada no meu pai do que na minha mãe. Então pra mim foi muito complicado, apesar de que meus pais são separados e a gente já não morava junto há 10 anos, mas nem por isso se tornou menos difícil. Mas esse amadurecimento que tudo isso me trouxe foi muito bom. Hoje eu acho que eu evoluí bastante, óbvio que ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa que eu quero melhorar, porque afinal de contas, como todo ser humano, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Se você tá aqui no canal vendo meus vídeos porque acha que eu sou perfeita, você tá no canal errado, porque eu sou humana. Sou só uma pessoinha que tá tentando, de repente, levar uma faísquinha de luz para algumas pessoas que, como eu, estavam tão perdidas. Então, nesse fim de ano, eu gostaria que todo mundo fizesse essa autorreflexão dos momentos bons, dos momentos ruins, porque
o que importa na vida não são os acontecimentos, são o que a gente aprende a partir deles e o que a gente faz com eles. Se você se entrega para os seus problemas ou se você transforma esses problemas e se torna assim uma pessoa cada vez mais evoluída. Então, com essa vibe de reflexão de fim de ano, pensa e traça suas metas, traça objetivos para o seu próximo ano e seja firme e forte nas suas convicções. E aí, eu resolvi dividir esse mini relato aqui com vocês, exatamente para vocês verem que não, a minha vida não é perfeita, porque eu sou budista, a minha vida é um mar de rosas. Não, eu também tenho vários perrengues, como eu já falei diversas vezes, mas eu tô mostrando para vocês aqui um pouquinho das minhas dificuldades, da forma que vocês me mostram a dificuldade de vocês. Então, essa troca eu acho que é muito importante pra gente se incentivar, tá bom? Então, pensem sobre isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!